Olá, observadores do céu, tudo bem? Aqui é James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Boas-vindas ao canal e a mais um vídeo. Esse que é o vídeo dos destaques do céu em maio de 2023, mês da chuva de meteoros Eta Aquáridas. Mas antes, iremos aqui para a tela para a visibilidade dos planetas, esses visíveis a olho nu, na ordem do mais próximo ao mais afastado em relação ao Sol, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A começar pelo planeta Mercúrio, que no início de maio, na primeira semana do mês de maio, Mercúrio vai estar ofuscado pelo brilho do Sol e só vai ser possível de ser observado a partir da segunda semana de maio até o final deste mês, a leste, sentido onde o Sol nasce, antes do amanhecer. Então aqui já reparamos a posição aqui do planeta Mercúrio já a partir aqui da segunda semana do mês de maio e seguindo aqui as datas, a gente vai reparar que o planeta Mercúrio ele vai ganhar mais altura em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce aí no período antes do amanhecer, e no final do mês, já adianto, ele vai atingir a maior separação angular em relação ao Sol, o que na prática vai proporcionar mais tempo de observação do planeta Mercúrio, especialmente no final do mês, em 29 de maio, que é a chamada máxima elongação oeste, porém ele estará bem visível a leste aí até o final do mês, ou seja, o final do mês vai proporcionar melhor visão do planeta Mercúrio. E quanto a conjunções, a gente tem de destaque aqui a conjunção de Mercúrio com a finíssima lua minguante. Poderá inclusive ser apreciada não somente antes do amanhecer, mas aqui a partir aí do final da madrugada, da sua localização a leste, a gente repara a partir do final da madrugada de 18 de maio, a conjunção do planeta Mercúrio com a finíssima lua minguante. E por que finíssima? Porque ela está um dia antes da lua nova de maio. A lua nova de maio é em 19 de maio e aqui um dia antes, 18, a finíssima, né, a fração iluminada tão fina, a gente pode até reparar aqui, tão fina aqui a fração iluminada da Lua, que vai estar em conjunção e com o planeta Mercúrio aí em 18 de maio. A gente repara aquele fenômeno chamado de luz cinérea, que é essa possibilidade de ver o contorno da Lua, ou seja, a gente vê aqui a luz diretamente iluminando a Lua, a luz solar iluminando diretamente a Lua, e todo esse contorno aqui um pouco mais acinzentado, né, a grande área aqui da Lua, sendo possível ser visível, acinzentada, é o fenômeno da luz cinérea, que é a luz solar sendo refletida indiretamente para essa área da Lua. E quem é que faz essa ponte, digamos assim, funciona aí como um, um rebatedor, uma forma de desviar essa luz que vem aí até chegar indiretamente para a Lua, é a Terra, ou seja, a luz solar vem até a Terra reflete para essa grande área da Lua. Isso normalmente acontece dias antes e dias depois da Lua nova, ou seja, a fina Lua minguante ou a fina Lua crescente é possível testemunhar esse belo fenômeno que é o fenômeno da luz cinérea, que embeleza ainda mais essa exuberante conjunção aí que vai acontecer em 18 de maio, a conjunção da finíssima lua minguante com o planeta Mercúrio. Mais acima a gente repara aqui a presença do planeta Júpiter também aqui. Essa conjunção pode ser visível, como citei, a partir do final da madrugada até antes do amanhecer. Se você optar em antes, no final da madrugada, vai ter um pouquinho de mais tempo
até o amanhecer da sua localização, para apreciar aí em 18 de maio, a leste, sentido onde Sol nasce, essa conjunção da Lua com Mercúrio. E, como eu tinha citado, depois a gente acompanha o deslocamento de Mercúrio, pelo menos aqui até o final do mês, você vai reparar que ele vai se elevar mais em relação ao horizonte leste e especialmente em 29 de maio teremos mais tempo de observação do planeta Mercúrio. Ele que normalmente fica muito aí nessas proximidades com o Sol, nessa área de ofuscamento, quando se desloca, às vezes não é tão favorável esse tempo de observação, e nessas chamadas máximas elongações, que é a maior separação que o planeta encontra-se em relação ao Sol angularmente, que é o caso aí que na prática poderemos vê-lo, o planeta Mercúrio mais separado do Sol, mais alto em relação ao horizonte leste. Isso aí é aquele auge de momento para observação de Mercúrio. E a visibilidade do planeta Vênus. Vênus que poderá ser visível por todo o mês de maio a oeste, sentido onde o Sol se põe, e o planeta Vênus, popularmente conhecido como estrela d'alva, estrela da alvorada, mas que na verdade é um planeta. Ele tem essa característica de ser muito brilhante no céu. Quem já acompanha os vídeos do Destaque do Céu, Drops e também o tópico de visibilidade dos planetas, com o destaque sobre a visibilidade de Vênus, e também na prática observa o planeta Vênus, já percebe aí ele há alguns meses brilhante e muito exuberante a oeste. Nesses meses, desde o início de 2023 até o mês de maio, a gente percebe cada vez mais o planeta Vênus ficando mais alto em relação ao oeste. Isso realmente não só vem acontecendo, como está permitindo mais tempo de observação do planeta Vênus. E ele vai continuar aí nessa ascensão aí até 4 de junho. No início, até o início de agosto, ele vai encerrar essa temporada de visibilidade a oeste. Ou seja, desde novembro, meados de novembro de 22, dezembro de 22 e estes meses de janeiro e aí até novembro, início, perdão, de janeiro até o início de agosto de 2023, Vênus estará nessa temporada de visibilidade a oeste. Porém, um destaque importante é que já desde este mês de maio e junho poderemos ver não só o planeta Vênus ficando um pouco mais alto em relação ao horizonte oeste, como também ele vai aumentar o brilho. Ele já é brilhante e ligeiramente vai aumentar esse brilho, vai ficar mais brilhante no céu. É pouco, pois ele já realmente se apresenta brilhante e esse aumento é pouco. Visualmente pode ser que a gente nem note tanto, mas é um grande convite aí que o céu reserva, em que especialmente do período que vai já do mês de 29 de junho até 16 de julho, ele vai estar aí com esse auge de magnitude menos 4,5. Embora estejamos nos destaques do céu de maio, e mencionando esse período que já é do final do mês seguinte, 29 de junho até 16 de julho, mas é importantíssimo para que a gente já fique a par e já percebendo aí esse aumento leve, discreto, pois ele já é brilhante e vai ter esse um pouco a mais aí de brilho nesse período. Porém, esse auge de magnitude menos 4,5, lembrando que a magnitude, quanto mais negativa, mais brilhante é o objeto, mas antes disso, por todo o mês de junho e também agora em maio, a gente já percebe o planeta Vênus brilhante e cada vez mais ficando mais alto em relação ao horizonte oeste.
Então, recapitulando, desde meados de novembro de 2022, o mês inteiro de dezembro de 22 e de janeiro até o início de agosto de 2023, temos aí a temporada de visibilidade de Vênus a oeste. O auge será em 4 de junho. Então a gente está nesse mês que antecede, maio, por todo o mês de maio. Então a gente já fica aí contemplando e já preparados aí para esse auge de visibilidade no início de junho. Então, informações de destaques importantes para a gente visualizar na prática, acompanhar Vênus nessa temporada de observação a oeste. E aqui, como a gente já vê, no início do mês, né, Vênus aí, relembrando, visível a oeste, conhecido como a estrela d'alva da alvorada, estrela matutina da manhã ou vespertina da tarde, esse que é o brilhante planeta Vênus, saldo aí da sua atmosfera altamente reflexiva, que faz com que a gente perceba o planeta aí muito exuberante, bastante brilhante no céu. E sobre a conjunção de destaque, a gente aqui vai mudando as datas até que em 9 de maio ele vai estar em conjunção com um aglomerado de estrelas, o M35. Então a gente repara aqui o planeta Vênus e o aglomerado M35, que pode até ser visível olho nu, mas eu recomendo o uso de um binóculo. Na oportunidade de você encontrar o planeta Vênus, você vai pouco se deslocar com um binóculo, se possível, de preferência, e visualizar esse aglomerado do tipo aberto de estrelas, ou seja, são muitas estrelas por espaço, mas não tantas estrelas por espaço se comparado a um aglomerado do tipo fechado, globular, mas o aberto também é muito exuberante, também é muito admirável. E é nessas oportunidades, citamos as conjunções, pois é uma oportunidade da gente ver através de um objeto conhecido, brilhante, até de fácil identificação, e chegar a um outro menos brilhante, talvez ainda não conhecido pelo observador. É essa maneira que você vai mapeando mentalmente o céu, conhecendo mais do céu e mapeando e aí memorizando, conhecendo mais do céu e com a utilização de um instrumento como binóculo, telescópio, você vai tendo essa experiência de observação. Claro que também, primeiramente, a olho nu sem instrumentação é muito importante também. Então, aqui em 9 de maio, prefira aí não do entardecer, porque o céu ainda está um pouco claro, mas a partir do anoitecer de 9 de maio, a oeste, sentido onde o Sol se põe, essa conjunção de Vênus com aglomerado aberto M35. Na sequência, a gente vai vendo o deslocamento de Vênus, né? Ele também se eleva um pouco mais em relação ao horizonte oeste. O céu de fundo também vai descendo até que esse movimento, a gente vê o céu de fundo, pela localização de olhar para o oeste, tem aí em relação com a translação da Terra, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol faz a visão a gente ter das constelações, né, o tal céu de fundo, né, ele modificar, ou seja, tem a ver aí o movimento da Terra em torno do Sol. E seguindo aqui as datas, a gente vê aqui 23 de maio, essa aqui que é uma das magníficas conjunções, a conjunção do planeta Vênus, pode ser apreciada, aqui está a visão do anoitecer, mas a gente pode ver aqui desde o entardecer, a oeste, sentindo onde o Sol se põe, de 23 de maio, a conjunção da fina lua crescente com o planeta Vênus. E aí um detalhe interessante é que essa fração iluminada da Lua, justamente porque os encontros de Vênus com a luz estão se dando mais altos em relação ao horizonte oeste, que na verdade não é nem com a relação ao horizonte, é que estão mais separados angularmente
Sol e Lua, Sol também e Vênus, então a fração iluminada da Lua está ficando mais encorpada, digamos assim, está mais evidente, né? Essa fração iluminada. E em 23 de maio a gente pode ver uma das magníficas conjunções pela beleza e a fácil identificação, até porque depois do Sol, o segundo objeto mais brilhante do céu é a Lua e o terceiro mais brilhante do céu é o planeta Vênus. Então, o segundo e o terceiro objetos brilhantes do céu se encontram aparentemente estando próximos aí nessa conjunção de 23 de maio. À direita dessa conjunção, a gente repara aqui as estrelas da constelação de Gêmeos, a estrela Castor, a Alfa e a estrela Pollux, a beta aqui da constelação de Gêmeos. Mais acima, a gente percebe aqui também o diminuto, pouco brilhante planeta Marte. Então, uma ótima chance aí também de observação e identificação do céu ao redor dessa conjunção visível aí do entardecer para o anoitecer, início da noite até de 23 de maio a oeste. E aí, na sequência, acompanhando Vênus, em 29 de maio, é o auge dessa aproximação aparente do planeta Vênus com a estrela Pollux, aqui a beta da constelação de Gêmeos. Aqui até uma exceção, a constelação de Gêmeos, assim como Órion, em que o termo alfa para a estrela que Castor, a estrela mais brilhante, e para Pollux, a beta, segundo mais brilhante, na verdade, na prática, Castor é a segunda mais brilhante e Pollux, que é a beta, deveria ser a segunda mais brilhante, na verdade é Pollux que é a mais brilhante. No passado, com os registros, via-se que a estrela Castor era mais brilhante, a primeira mais brilhante, e a segunda mais brilhante era Pollux. Com o passar de tempos, viu-se que o brilho de Castor diminuiu mais e Pollux aí se mostrou mais evidente. Então, é essa exceção. Essa conjunção de Vênus com a estrela Pollux, né, a beta aí da constelação de Gêmeos, acontece aí em 29 de maio, é o auge. Você reparou ali que quando a gente muda as datas, ainda vai ser possível ver ambos próximos aparentemente, mas a máxima aproximação aparente é em 29 de maio, aí do entardecer para o anoitecer, mas prefiro anoitecer porque aumenta esse contraste, né? O céu fica escuro do anoitecer até o início da noite de 29 de maio. Também aí a oeste, uma vez que o planeta Vênus aí se encontra nessa visão do oeste. É importante também, né, você aí acompanhar e ver aí no link aqui na descrição do post dos destaques do céu sobre a visibilidade dos planetas. Olhando aqui, a gente vê essas datas, essas mudanças e para não somente memorizar através aqui do vídeo de destaque do céu, você pode facilmente aqui na descrição tem um link para o post dos destaques do céu e tem o tópico de visibilidade dos planetas e aí você acompanha as datas, a visibilidade e aí como se dá aí as conjunções. E mudando só um pouquinho aqui até o final do mês, só para ter uma referência, a gente vê que sobe um pouco mais aí o planeta Vênus. Então vamos muito aproveitar Vênus, especialmente neste mês de maio, porque é um período aí que pré-apresenta essa melhor visibilidade do planeta Vênus, nessa temporada que ele se encontra a oeste, em maio. Então, em junho, ele vai ficar aí mais alto em relação ao horizonte oeste, depois ele vai ter esse auge de brilho. Então, o auge de altura se dá nesse período de 4 de junho, nessa data de 4 de junho, e o período de brilho, de máximo brilho, se dá um pouquinho aí depois,
com auge de 29 de junho a 16 de julho. Porém, como eu citei, antes disso, por todo o mês de junho e ainda também maio, a gente contempla ele bem brilhante. Digo isso porque é sutil essa diferença de aumento de brilho. A gente vai tentar aí também acompanhá-lo e ver se percebe aí esse aumento de brilho, pois Vênus é muito brilhante no céu. E a visibilidade do planeta Marte. Marte que vai ser visível aí a oeste, sentido onde o Sol se põe, desde o anoitecer até um pouco depois de meados das noites. E é bem interessante também saber e acompanhar que cada vez menos tempo vai ser visível o planeta Marte. Ele que está nessa altura alto em relação ao horizonte oeste, mas ele está cada vez mais ficando mais baixo em relação ao horizonte oeste. Ou seja, é uma tendência nos próximos meses termos menos tempo de observação do planeta vermelho. Um detalhe interessante, né, diferente ali de dezembro de 2022, ainda janeiro e fevereiro de 2023, ele estava bem exuberante no céu, visível por todas as noites praticamente. A diferença é que ele está bem mais discreto, bem pouco brilhante no céu, mas está lá, presente, visível a olho nu. Claro que dependerá aí da condição de céu, da sua localização e também da poluição luminosa, para não afetar tanto, né, o ofuscamento causado pelas luzes que se voltam para o céu. Aí fica mais difícil ver o planeta Marte. E aqui a gente repara a altura dele em relação ao horizonte oeste, até se comparado ali ao planeta Vênus, e a gente altera as datas para acompanhar aqui o planeta Marte, e em 8 de maio, Marte vai estar próximo, aparentemente, da estrela Pollux em 8 de maio. É o máximo da aproximação aparente aqui de Marte com a estrela Pollux. Interessante, a gente falou do encontro ali de Vênus com Pollux, mas a de Marte com Pollux se dá primeiro, em 8 de maio. Já Vênus vai ser lá no final do mês, em 29 de maio, então tem essa visibilidade por datas, já que a gente aqui destaca a visibilidade pelos planetas, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, em 8 de maio, prefira aí, depois do anoitecer, a visão aí dessa conjunção de Marte com a estrela Pollux, a beta da constelação de Gêmeos. E seguindo aqui, a gente vai observando também, até para contexto aqui, a posição de Marte, o planeta Vênus. E em 24 de maio, um dia depois da conjunção da Lua com Vênus, aí temos a conjunção da Lua, da fina Lua crescente com Marte. E estou destacando assim um zoom mais separado, para você ver também que mais abaixo aqui da conjunção de Marte com a Lua crescente, você presencia aqui Vênus e as estrelas Castor e Pollux. Essa oportunidade e esse aprendizado também que você pode ter através das conjunções, de poder observar outras áreas do céu e crescer, expandir esse conhecimento e mapa observacional mental. Então aqui essa admirável conjunção da Lua crescente com o planeta Marte em 24 de maio. E um outro destaque, também falando aqui, você percebeu esse deslocamento, né, do planeta vermelho também une movimento da Terra, movimento de Marte,
no espaço, não é só movimentos independentes a considerar, ou seja, um composto de movimentos. Você repara aqui, e esse é um bônus para os destaques do céu de junho, mas é importante dizer, já para a gente ficar aí preparados, que é essa conjunção aqui de Marte com o aglomerado M44. Estou mostrando aqui dia após dia, até que em 2 de junho, o planeta Marte, como a gente nota, não vai estar somente próximo, aparentemente. Ele vai parecer, isso é importante destacar aqui, é aparente, ele vai parecer integrado, né, contido ali no aglomerado M44, aglomerado do tipo aberto, aglomerado do presépio, a gente vê, perdão, da colmeia, ele aqui, o aglomerado M44, muito belo quando acontece esse tipo de conjunção em que não é só a proximidade aparente, é como se um objeto, no caso aqui, o planeta Marte, estivesse contido nesse aglomerado. Mas aí reforço que é aparente, é uma questão de perspectiva. O planeta Marte está tipo num primeiro plano, muito mais próximo da Terra. Aqui tem 2 unidades astronômicas, cada unidade astronômica tem em média 150 milhões de quilômetros, distância média entre o Sol e a Terra. Então aí dá uma ordem de 300 milhões de quilômetros, algo assim aproximado para a gente ter uma noção. Já o aglomerado está a 500 anos-luz. 1 ano-luz é a distância aí que a luz percorre em 1 ano e tem 9,5 trilhões de quilômetros. São quase 10 trilhões de quilômetros. Então veja que só de citar os números, a gente já vê que é uma distância muito grande para apenas 1 ano-luz, se for comparar aí Marte com apenas 1 ano-luz. Nesse caso aí são aproximadamente 500 anos-luz que se encontram essas estrelas do aglomerado M44, aí o aglomerado da Colmeia. Mas é uma ótima oportunidade com o binóculo, com o telescópio, de você observar essa condição, que é um bônus citado aqui no destaque do céu de maio, mas que vai acontecer em 2 de junho, aí logo depois do anoitecer, para que o céu fique mais escuro, você possa visualizar não só Marte, mas especialmente aí o aglomerado aberto. E a visibilidade do planeta Júpiter. Júpiter, que ele agora é visível a leste antes do amanhecer neste mês de maio de 2023. Então, com a transição, o planeta Júpiter, ele fez a transição de ser visível lá do oeste e passou a ser visível agora a leste, a partir do finalzinho do mês de abril de 2023. E já ingressamos aí o mês de maio com o planeta Júpiter já visível a leste antes do amanhecer. Para o final de maio, ele dessa visibilidade antes do amanhecer, ele pode até ser visível a partir dos finais das madrugadas. Ou seja, a considerar para o final do mês, o observador vai poder vê-lo nascer mais cedo. Então ganha aí mais tempo de visão do planeta Júpiter. Também é um entendimento de que ele vai ganhar mais altura e aí mais tempo de observação a considerar aí o final do mês de maio. É porque no início realmente ele está visível aí antes do amanhecer e depois aí no final do mês ele pode ser visível aí dos finais das madrugadas até antes do amanhecer no final aí de maio. Isso a leste, sentido onde o sol nasce. E outro detalhe interessante é que o planeta Júpiter
vai ter seu auge de visibilidade, ou seja, bem visível, com a chamada oposição que vai ocorrer em 3 de novembro deste ano, 3 de novembro de 2023, é quando é a chamada oposição. Você tem o Sol a se pôr a oeste e a 180 graus vai nascer a leste o planeta Júpiter. Quando isso ocorre, na prática, a gente vai ter a visibilidade do planeta por todas as noites e madrugadas. É mais tempo de observação. Também é muito interessante e oportuno para observação por telescópio, porque é o ápice de aproximação entre Terra e Júpiter, embora o planeta está até numa significativa distância de nós, e a gente até vê bem o planeta Júpiter por ele ser o maior planeta do sistema solar, o gigante gasoso Júpiter, mas digamos assim, ligeiramente ele aí fica com seu diâmetro aparente maior e aí é muito oportuno para observação. Isso para Júpiter, mas só para acrescentar também para Saturno, quando for na oposição, o raciocínio é bem semelhante, mas a data diferente, já já citarei. E seguindo aqui as datas do planeta Júpiter quanto à sua visibilidade, a gente repara aqui a vinda do planeta Mercúrio, Júpiter vai ficando mais alto, até que em 17 de maio, a gente repara até o planeta Mercúrio aqui abaixo, a conjunção da Lua com Mercúrio 18, a gente via Júpiter acima. E aqui a gente repara que a conjunção da Lua com Júpiter se dá um dia antes, no caso é 17, ou seja, a Lua encontra Júpiter primeiro, em 17, e em 18 se encontra aparentemente com Mercúrio. E a gente repara aí essa bela conjunção da fina Lua minguante com o planeta Júpiter, bem próximo aí aparentemente em 17 de maio. Aqui é a visão do antes do amanhecer, mas como eu falei, já caminhando, embora seja meados do mês, mas quanto mais for para o final do mês, o planeta Júpiter vai ficando mais alto, ele está ficando mais separado angularmente ali do Sol, e aí vai dar mais tempo de observação. Então, a partir aí do final da madrugada, da sua localização, veja essa bela visão da conjunção em 17 de maio, conjunção da fina Lua minguante com o planeta Júpiter. E um destaque adicional, né, uma dica interessante, é para a gente ficar atento a essas conjunções e os fenômenos que ocorrem na madrugada. Como aqui, por exemplo, você se prepara, você observa a conjunção em 17 de maio, é quando acontece, mas na noite de 16, você já vai saber que na próxima madrugada, 17, é que acontece a conjunção. Ou seja, não vá observar na noite de 17, aí já tem passado manhã, tarde e noite, então você já não vai poder ver a conjunção. Então você se prepara aí, não é ficar já olhando ao céu aí tão tempo antes, mas você já tem uma ciência aí que no 16 já sabe que na madrugada próxima, 17, acontece aí a conjunção. Visíveis a leste, a partir do final da madrugada até antes do amanhecer, a conjunção da Lua com o planeta Júpiter em 17 de maio. E a visibilidade do planeta Saturno. Saturno pode ser visível desde o início das madrugadas até antes do amanhecer, a leste, sentido onde o sol nasce, neste mês de maio. Então a gente vai reparar aqui depois, alterando as datas. Isso depois ele vai, a considerar o final de maio, vai ser visível ainda mais cedo. Ou seja, a partir do início das madrugadas, ele pode ser visível até a partir dos finais das noites de maio. Ou seja, mais cedo a gente encontrar
o planeta Saturno no céu. E aqui já alterando as datas, 11, 12, 13 de maio é a conjunção do planeta Saturno com a Lua minguante, que se dá aí em 13 de maio, antes da Lua quarto minguante. Perdão, um dia depois da Lua quarto minguante. A Lua quarto minguante é em 12 de maio, então um dia depois, em 13 de maio, a gente tem a conjunção da Lua minguante com Saturno. Ou seja, aqui justamente, ó, 12 de maio, Lua quarto minguante, a Lua quarto minguante de maio, e um dia depois ela estará próxima, aparentemente, do planeta Saturno. Aqui é interessante que se eu colocar aqui desde quando ambos aparecem em relação ao horizonte leste, é o início da madrugada de 13 de maio. Então, é aquela dica, já da noite de 12 de maio, você se prepara para que a partir do final da noite de 12 de maio, mas aí no início da madrugada de 13 de maio, acontecerá a conjunção do planeta Saturno com a Lua minguante, e naquela correção, essa conjunção aí de 13 de maio com a Lua minguante é um dia depois da Lua quarto minguante. A Lua quarto minguante de maio é um dia 12. Sempre uma ótima experiência admirar essas conjunções e observar o movimento planetário e ver aí essa ascensão do planeta Saturno visível cada vez mais cedo. A gente citou agora há pouco sobre Júpiter também visível cada vez mais cedo. E o interessante é que Saturno está nessa fila sendo visível primeiro, né? Primeiro vem Saturno, para depois de algumas horas aí vir o planeta Júpiter. E sobre aquela informação, o auge de visibilidade de Saturno será em 27 de agosto de 2023. É a chamada oposição bem visível aí na noite de 27 de agosto, com aquele mesmo raciocínio de visível por toda a noite e madrugada, né? Se você considerar só 27, mas pode ser todas as noites e madrugadas, aí considerando o final de agosto e até início de setembro. No caso aí de Júpiter, quando eu tinha citado ali 3 de novembro, pode ser desde final de outubro e início de novembro. Esse entendimento de o planeta no período da oposição ficar também bem visível por todas as noites e madrugadas, dias antes e depois, mas o auge é nessas datas especiais. Quando citei sobre Júpiter, 3 de novembro, e Saturno em 27 de agosto. A posição de Saturno, essa melhor visibilidade dele se dá antes, né? Nessa chamada fila aí, como citei, Saturno vai ter seu auge primeiro do que Júpiter. E lembrando aí o link aqui na descrição para o post dos destaques do céu, para você ver aí e acompanhar a visibilidade dos planetas neste mês de maio de 2023. E agora o tópico de visibilidade das constelações em maio de 2023. Lembrando que essas são algumas das constelações que se destacam no período das noites no céu de maio, esse período que vai desde as 18 horas até os finais das noites, num período aí que corresponde ao período das noites, né? Então você tem ali das 18 horas até meia-noite, 0 horas. Então, o período ali corresponde ao período das noites. E cito isso, pois temos também a visibilidade das constelações nas madrugadas, mesmo no mês de maio, mas o observador pode também contemplar essas constelações que são visíveis pós esse período das noites, né? Como citei, de 18 horas até meia-noite, por exemplo, de referência. Então seria ali 1 da madrugada até às 6 da madrugada, vai depender aí também até
o antes do amanhecer da sua localização. É um reforço que eu faço para que o observador saiba que não há esse limite, né, para se destacar apenas as constelações. São destacáveis constelações apenas do período das noites. Também há nas madrugadas, mas que poderemos vê-las mais cedo nos próximos meses. Então, tem essa informação e detalhe importante. E aqui é a visão do leste, sentido onde o Sol nasce. A data de referência é o dia 1º de cada mês, então a referência aqui é 1º de maio, mas poderemos alterar para ajustes e acompanhamento e visibilidade dessas constelações. O horário de referência também é às 20 horas, e essas constelações a serem citadas são algumas delas, pois temos muitas outras constelações de destaques visíveis nesse período das noites. Então, importante aí acompanhar. Horário também de referência, a gente pode colocar antes das 20 ou depois das 20 horas. Então, é bem importante saber que, além dessa visibilidade, a destacar muito importante a live das constelações. Aqui no vídeo de Destaque do Céu, a gente vai ver de maneira ampla, mostrando as constelações, estrelas e destaques, mas na live das constelações, com mais tempo, com mais dedicação, dicas e orientações e outras informações, além da interação ao vivo via o chat aqui do YouTube, a gente vai se aprofundar nessa visão através de um verdadeiro zoom nessas constelações. Então fica aí o convite da live das constelações. Outra live a destacar, que eu já ia citar ali no finalzinho, mas com outras informações a destacar sobre os planetas, é também convidar para a live dos planetas. A gente também faz isso de aprofundar dicas, orientações, visibilidade, curiosidades sobre a visibilidade dos planetas e atrelando essa experiência observacional do observador do céu, muito importante, e essa referência, aconselhamento e orientação para o uso de instrumentação astronômica. A visão olho nu, sim, mas também com a instrumentação astronômica, binóculo, telescópio, não só para observação planetária, mas também para a visão das constelações e outros objetos do céu, nebulosas, galáxias e outros objetos belos que o céu pode nos proporcionar a observar. Bem, aqui a primeira das constelações a destacar, nesse período das 8 horas, tendo como referência o dia 1º de maio, ela está bem alta, é a constelação de Leão. Constelação aqui de Leão, a gente pode ver aqui com a estrela Regulus Alpha, a mais brilhante da constelação de Leão, e aqui de Nébula, a segunda estrela mais brilhante. Aqui a gente tem uma boa referência da constelação de Leão, vista aqui de perfil, né? Como fosse um leão aí de lado, seguindo aí o imaginário para caracterizar essa constelação. Na sequência, a gente tem aqui a constelação de Virgem, com a estrela Alfa, a mais brilhante, Íspica. Notável que as estrelas da constelação de Virgem, essa é que a estrela Íspica é a espiga de trigo, muito associada para o hemisfério norte, já que no hemisfério sul está mais associada à espiga de milho, né, que nesse período aí de março já tem os preparativos ali para o plantio do milho, e aí vai passar esses meses, né, de março, abril, maio e junho, nas festividades juninas, para quem acompanha, né, e tem essa tradição, sabe aí que o milho é muito presente na culinária, muitos derivados ali feitos com o milho. Então, nessa astronomia de calendário, o céu, né, já indica ali aquele período do plantio e até a colheita. Então, muito interessante e curioso aí associado constelação de Virgem com a estrela Íspica, que é espiga, mas para nós aqui tem espiga de trigo, mas está aí associada à espiga de milho.
E outra constelação de destaque é a constelação de Boieiro, com a Alfa, a gigante vermelha, a estrela Arcturus. Ela é uma estrela muito maior do que o nosso Sol. Oportuno até para a live das constelações a gente mostrar aí um vídeo de animação com esses tamanhos das estrelas e a gente ter essa compreensão. Muitos podem ter, mas outros podem não saber que existem estrelas muito maiores do que o nosso Sol, que é o caso aí da estrela Arcturus, essa gigante vermelha brilhante, que você tem aí o Equador celeste e logo para o hemisfério norte celeste, né, logo aí acima, já para o norte do hemisfério celeste, a gente repara ela que é uma brilhante estrela que fica nessa área. Então, muito apreciar aí a estrela Arcturus. Como citei, dependerá da sua data de observação e horário, aí ela vai estar em visões diferentes. Essa constelação, a constelação de Boieiro, e que é destacada aí especialmente com a alfa, a mais brilhante, a estrela Arcturus. E saindo ali da posição Leão, Virgem e a constelação de Boieiro, a gente vem aqui não só para o leste, sudoeste, né, ou seja, do leste para sudeste, a gente repara que é essa famosíssima constelação, a constelação de Escorpião. Eu digo famosíssima assim, pois quem já está a acompanhar o céu, a observar, uma constelação de fácil referência no período do verão é Órion, com as Três Marias, o cinturão de Órion. Então, facilmente você identifica ali a constelação no período ali do verão. E em maio, pré-anuncia a chegada do solstício de inverno para o hemisfério sul, que será em junho. Então, a constelação de Escorpião, ela tem essa característica de ser a constelação destaque, chave para o inverno, né? Então, a gente já percebe a presença dela em maio, já meses antes, porém no período aí da transição de madrugada para início, final de noite, ou seja, de início de madrugada para final de noite, ou seja, você vê que está mais tardio, digamos assim, mas ela vai ficar visível mais cedo. Então aí, em maio, ela ia a partir das 20 horas, por isso uma hora de referência que a gente utiliza, 20 horas, dia 1º, aí na visão do leste, já temos aí bem até visível a constelação de Escorpião. Então, falei de Órion, é uma constelação chave de destaque para o verão no hemisfério sul, e uma outra constelação chave também, neste caso aí para o inverno, é a constelação de Escorpião. E um detalhe interessante é que ela tem uma fácil semelhança ao aracnídeo, que eu vou mudar um pouquinho os minutos e até uma exceção aqui, fazer um zoom nessa constelação, a constelação de Escorpião. Geralmente a gente vê essas constelações um zoom alto, né, mais afastado. Então a gente tem a aparência aqui da constelação e seria aqui a parte a cabeça do Escorpião com aquelas pinças, né, aqui à esquerda e à direita. Aí vem o corpo do aracnídeo aqui, onde seria o coração do escorpião, aquela parte do corpo, a área mais central do corpo do escorpião, onde está justamente a estrela Antares, a alfa, a mais brilhante estrela dessa constelação, também uma gigante vermelha, estrela muito maior do que o Sol, marca até, curiosamente, a área mais vulnerável do escorpião, né? Condizente aí eu me refiro ao aracnídeo, ou seja, a parte ali vulnerável da área do corpo do animal. E depois você tem aqui essa área da cauda do escorpião, até ali, aquele ferrão dele, né? Então você tem aí bem fácil e identificável a semelhança da constelação de Escorpião com o aracnídeo. Então é muito interessante
essa correspondência. Eu diria aí que das constelações, a que mais se assemelha é Escorpião. Tem outras constelações que a gente pode até notar que triângulo austral, tá vendo que realmente é um triângulo, mas assim, Cruzeiro do Sul, né, a Cruz, então tem ali algumas que pode se identificar, mas essa complexidade de animal e também toda a referência seguindo aqui as estrelas, realmente a constelação de Escorpião, a meu ver, é bem correspondente. Um detalhe extra que também é a considerar é que essa área aqui da cauda do Escorpião, para depois, uma constelação que a gente vai destacar em junho, que é Sagitário, a gente pode fazer até esse bônus na live das constelações de maio, é que aqui que a gente já repara essa densidade de estrelas, essa mancha aqui escura, é que essa é a área do centro da nossa galáxia, da Via Láctea. E aqui as extensões dos braços da Via Láctea, também repleta aí de estrelas. É o plano galáctico da Via Láctea. Então, muito interessante. Então, depois aí de Escorpião, mais ao sul, a gente tem aqui as constelações de Centauro e aqui o Cruzeiro do Sul. A constelação de Centauro, digo assim que mais a gente aprecia e destaca é as estrelas Rigel-Kentaurus, o sistema Alpha Centauri, aqui Rigel-Kentaurus, e a estrela Hadar, ou Radar, que é a Beta Centauri. Então a Alpha e a Beta, primeira e segunda estrela mais brilhantes nessa correspondência da constelação de Centauro. Essas estrelas ficam bem visíveis já desde aí março, mas especialmente aí abril, maio e nos próximos meses. E já venho reparando bem, então é muito oportuno a observação. E também por estar até mais antes, né, ou seja, que a direita dessa posição ela se mostra visível primeiro, a constelação do Cruzeiro do Sul, de fácil identificação, que o formato bem característico peculiar da constelação do Cruzeiro do Sul, ela que é de grande referência nas navegações até hoje, não só no período das grandes navegações. Estrelas até brilhantes, mas com a poluição luminosa a gente está vendo menos marcante essas estrelas no céu, e ela pode também se considerar bem correspondente ao que realmente ela representa, o formato de cruz. E essa aí que é uma constelação muito conhecida para a gente aqui no Hemisfério Sul, especialmente assim no Brasil, né? Majestosa mesmo assim, né? Presente aí na bandeira nacional assim com evidência. E também quanto mais ao sul do país você se localiza, mais alta ela está no céu. Então, o Cruzeiro do Sul, essa bela e exuberante constelação presente aí no céu do outono e inverno, meses do outono e inverno no hemisfério sul. Então, esse reforço para a gente acompanhar muito dessa área aqui, vizinha ao Cruzeiro do Sul, nesse período aí, outono, inverno, na live das constelações, a citar essas dicas, orientações, informações e a interação e aquela partilha da experiência observacional sem e com instrumentação. Muito importante aí esse convite. E dos eventos de destaque deste mês de maio de 2023 é a chuva de meteoros Eta Aquáridas, que vai ocorrer. São duas madrugadas, a madrugada de 5 de maio e a madrugada de 6 de maio. Mas antes, né, da gente detalhar essas informações, né, as dicas e orientações e as informações dessa chuva de meteoros, as etaquáridas, um detalhe a gente vem destacando, reforçando esse evento, né, como um lembrete, uma campanha lembrete e destaque, é o eclipse solar
anular ou anelar, que ocorrerá em 14 de outubro de 2023. Desde o início de 2023, janeiro, fevereiro, agora março, abril, e continuamos agora no mês de maio, e nos próximos meses, até o mês do evento, que será em outubro de 2023, a gente vem fazendo esse reforço. Tínhamos feito, né, em fevereiro, uma live especial do quadro Observadores das Estrelas, sintetizando ali pontos a destacar sobre desde o que é, a localização, a faixa de anularidade deste marcante evento astronômico, que embora vá acontecer em outubro, 14 de outubro de 2023, mas o observador do céu pode se preparar para a observação, saindo da sua localização, né, caso não esteja na faixa da anularidade, cruzará ali a região norte e nordeste do país, e dependendo da sua programação, você pode ir até essa localização e contemplar esse fenômeno, um raro fenômeno em que a sombra da anularidade atingirá em nosso território nacional. Então é muito grandioso, oportuno. Então faremos aí na programação em maio, para não passar, né, já que passou março e abril sem, a gente fazer aí mais uma live especial para reforçar a visibilidade, a faixa da visibilidade, dicas também ali quanto à média climática e o tempo favorável, né, as condições de tempo favorável, ou seja, através da média climática, o tempo favorável, para considerar em probabilidade o tempo no sábado 14 de outubro de 2023. E o horário varia, vai depender da sua localização. Se você estiver ali na região norte, é até mais cedo do que a partir das 15 horas. Se você aí está na região nordeste, pode ser ali 15h30, 16 horas, e quanto mais ali para o litoral do nordeste, mais tarde. Então, a hora precisa dependerá da sua localização precisa. Então, aproximadamente aqui eu cito 15 horas de 14 de outubro, mas para a gente saber com exatidão, aí por isso um convite aí para essa live do quadro Observador das Estrelas, dedicado aí à observação do eclipse solar do tipo anular, né? Não será total, né? Parcial para as demais áreas, né? Além aí quem tiver mais ao sul, né? Centro-oeste, sudeste e sul, né? Além de estar aí fora da faixa da anularidade, então vai vir um parcial expressivo, ainda no norte e nordeste, aí depois centro-oeste, sudeste e sul vai ver aí a obscuridade parcial do eclipse solar. Então esse reforço aí breve nesses minutos, pois julgo ser muito importante para a gente ir sabendo que esse fenômeno grandioso vai ter, e para que o observador queira ver e se preparar, e também as dicas de segurança, né, o material adequado para a observação de um eclipse solar, para que não tenha nenhum prejuízo à saúde da visão. Então, esse breve tempo aí dedicado a essa campanha lembrete e destaque do eclipse solar anelar ou anular de 14 de outubro. E sobre a chuva de meteoros, a chuva de meteoros Aquáridas de 2023, como tinha precitado ali, ocorrerá das 3 horas da madrugada até o amanhecer da sexta, 5 de maio, e também das 3 horas da madrugada até o amanhecer do sábado, 6 de maio. Então, você vai ter aí duas oportunidades, né? Lembrando aí, você se prepara do final da noite, né? Preparar, que eu digo, é já se programar da data, período de horário, que é na quinta, 4 de maio. Aí você sabe que quando for a madrugada da sexta, das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer, o período ali de visibilidade em que
você poderá contemplar a chuva de meteoros hetaquáridas. Então, uma madrugada é a da sexta, 5 de maio, e nas consultas das fontes de referência, eles citam com ênfase a segunda madrugada aí, que é a madrugada do sábado, ou seja, das 3 horas da madrugada até o amanhecer, aqui do sábado, 6 de maio. Por que citadas então duas datas? É que antes dessa que eles referenciam como a de auge, que é a madrugada de 6 de maio, na madrugada de 5 de maio é possível apreciar a chuva de meteoros. É que essas datas, temos uma data auge, mas datas antes e posteriores, o fenômeno pode ser apreciado. A diferença é que no auge, na madrugada especialmente aí, de 6 de maio, né, que a gente pode ver aqui, que é das 3 horas da madrugada até o amanhecer do sábado 6 de maio, é quando você pode contemplar a maior taxa média de meteoros dessa chuva de meteoros, as hetaquáridas. E diferente das lirídeas, que a média fica ali 18 a 20 meteoros, ela que as lirídeas foi a primeira das chuvas de meteoros de destaque do ano, as hetaquáridas ela produz uma média mais expressiva entre 40 e 50 meteoros. Nos anos anteriores, nas consultas do site de referência, a gente via a média de 40. Está se apresentando um pouquinho mais essa média, não tem mais o registro de 40, já estão citando 50 meteoros por hora. Tem uns até que citam que pode ser até quase um por minuto, aí daria 60 meteoros por hora. Então, muito bom essa média aí. A gente vê que as hetaquáridas ela é mais generosa nessa quantidade de meteoros que podem ser observados. Lembrando aí que é um valor médio, e especialmente nesse auge aí das 3 horas da madrugada até o antes do amanhecer, tanto madrugada da sexta, 5 de maio, quanto da madrugada do sábado, 6 de maio, e nas fontes citam melhor referência, melhor sugestão como auge 6 de maio. Então, dicas, informações aí importantes. E vou aqui adiantar pela influência da lua cheia. Tem outras informações também a acrescentar que, infelizmente, nesse período ali, né, que já acompanha vídeo das fases da lua, post das fases da lua de maio, 5 de maio, aí já é o período da lua cheia. Então, embora ela não está nessa cena aí da ilustração, a lua cheia vai estar no sentido oposto do céu. Essa é a visão do leste, como a gente vê aqui na ilustração, mas a lua cheia vai estar presente no céu no sentido oposto. E para quem também já acompanha chuva de meteoros, sabe que a fase lunar influencia. E se eu já citei que antes da lua cheia ou pós a lua cheia já influencia negativamente, é justamente na lua cheia em que mais influência negativa tem sobre uma chuva de meteoros. E o que é essa influência? O luar, né, quem já pôde ter essa experiência, a claridade da lua cheia, né, esse reflexo que a lua, ao receber a luz solar, ela reflete aqui para a Terra, espalha essa luz também na atmosfera, ela causa um ofuscamento significativo. E aí, justamente na lua cheia, quando é esse auge de reflexo, né, 100% ela iluminada, ela vai causar mais ofuscamento no céu e menos brilhante, né? Os meteoros menos brilhantes não poderão ser visíveis, então você vai só poder ver aqueles médio a mais brilhantes. Mas, né, para não desanimar, né, pois saber que a lua cheia vai afetar expressivamente, porque realmente ela quando presente no céu, afeta. Digamos que a parte boa, vamos dizer assim, é que
o radiante, o local da onde parecem surgir os meteoros, que é justamente aqui como a gente vê aqui na tela, vou até mostrar aqui, né? Que é próximo à estrela Eta da constelação de Aquário, mas não se preocupe em ver exatamente esse ponto e essa estrela. Você pode também ver aqui toda a constelação de Aquário e nesse acompanhamento da visibilidade dos planetas, o planeta Saturno ele pode auxiliar. Nessa altura que ele está aqui, já não ainda é início da madrugada, mas ele já está ali por volta justamente das 2 para 3 horas da madrugada nessa posição do céu. Tem um brilho mediano, ele não é tão brilhante assim. O planeta Saturno, se fosse comparar ali, por exemplo, Júpiter, ainda seria mais fácil, Vênus nem se fala, mas aí você pode utilizar Saturno como referência. Também o observador com experiência, usando os aplicativos, né, porque você pode observar, suspeitar ali, não pisca, amarelado, 3 horas da madrugada é o planeta Saturno. Mas também você pode utilizar aqui na ilustração mostra, mas também com o aplicativo apontando para essa área do céu, você tem aqui a estrela Fomalhaut, a alfa da constelação de Peixe Austral. Então ela pode também lhe ajudar. Então um planeta e uma estrela, por ter um brilho até moderados ali, pode ajudar a referência. Aí você pode dizer, mas não está tão nessa área aqui. Então você vê um pouco mais à esquerda, especialmente aqui à esquerda de Saturno, e nessa ampla área aqui, ó, observar chuvas de meteoros não é uma área restrita, é uma ampla área, tanto é que a gente aconselha a observação a olho nu, e já é um ponto que eu sempre enfatizo, preciso ver com binóculo, com telescópio, não precisa. É, pelo contrário, é bem aconselhado o uso aí da visão, né? A observação a olho nu. Quem faz registros fotográficos até opta por lentes grandes angulares, né? Para ter aquele campo mais largo possível ali para bem pegar uma fatia expressiva do céu ali para tentar capturar os meteoros. E então à esquerda, especialmente de Saturno, está aí a ampla área, como você pode ver aqui, para observação. Então, nessa ampla área aqui, você vai ter chance de observação de meteoros. Então, pode até utilizar aqui Fomalhaut, alfa da constelação Peixe Austral, tem aqui Saturno e a ampla área para identificar. Caso tenha dificuldade, use um aplicativo para localização ali, porque eu indico ali Saturno, porque como você pode ver, a posição de Saturno está aqui, à esquerda vai estar o radiante e não precisa ser local específico, pode ser essa ampla área bem à esquerda aqui de Saturno. Isso por volta aí das 3 horas da madrugada, a partir das 3 horas da madrugada, tanto da sexta, 5 de maio, como especialmente do sábado, 6 de maio. Ia falando ali sobre a influência, então, o radiante está nessa visão do leste e a lua cheia está no oeste. Pode influenciar pelo ofuscamento, o espalhamento dessa claridade da lua sobre a nossa atmosfera, ainda assim gera ofuscamento, mas digamos, né, a lua não está nessa área exatamente. Se tivesse aí, ainda seria pior essa influência negativa, então ela está no sentido oposto. Então isso também já ajuda, né? A lua não está ali, como também está no sentido ali oposto. Então, é um ponto assim especial. A média generosa, que é outro detalhe que eu iria dizer, de 40 meteoros até citados assim 50 meteoros por hora, pode gerar ali uma probabilidade de você ver meteoros de médio a maior brilho. Então, aqueles menos brilhantes que seriam ofuscados vai passar no filtro aí esses de médio a elevado brilho, ou seja, pela quantidade talvez possamos ver mais meteoros dessa chuva de meteoros, as eta aquáridas. Então, muito bom, até jogo bem assim, que
possa termos essa chance de ver mais meteoros. E uma curiosidade é que as chuvas de meteoros ela tem um corpo parental que dá a origem dos detritos em que a Terra colide nesses detritos, né? Ao girar em torno do Sol, a translação, a Terra vai de encontro a esses detritos. E aí, esses detritos foram deixados por um cometa que no passado deixou um rastro de detritos que gerou uma órbita. Então, você tem um cometa, na sua maioria, é o corpo parental, aquele que deixa esse rastro de detritos em uma órbita ao redor ali do Sol. E o cometa que dá origem a esse rastro de detritos, que é o corpo parental dessa chuva de meteoros, é o cometa Halley. Então, o cometa Halley é que deixou no passado esse rastro de detritos que gera aí essa chuva de meteoros, as Eta Aquáridas. E me veio logamente ali, né, pois o cometa Halley ele proporciona a origem e a visão, né, para observação de duas chuvas de meteoros. Essa, as Etaquáridas, como também as Orionídeas. Então, é muito bom assim, curioso, interessante a gente ter essa oportunidade que através dos rastros de detritos deixado pelo cometa Halley há muito tempo, não é algo recente, há muito tempo, ele gera duas situações em que a Terra, ao fazer a órbita em torno do Sol, ela vai de encontro com um radiante, que é o das Etaquáridas, nesse início do mês de maio, e depois lá em outubro com as Orionídeas. Então, muito interessante percebermos aí essa curiosidade, essa interessante informação. E lembrando aí que para observar chuvas de meteoros, prefira, né, ainda mais por conta dessa influência aí da lua cheia, né, que vai causar esse ofuscamento, né, vai atrapalhar, né, realmente se fosse outra fase, poderíamos ser otimistas, mas ainda seguindo o otimismo, né, como você tem a posição da lua, essa boa média de visibilidade de meteoros, aí pode ser bem favorável para a observação das Eta Aquáridas. E a recomendação que a gente cita, especialmente para todas as chuvas de meteoros, é observar através de um local escuro, né? Prefira, se possível, se deslocar mais aí da área urbana para você poder observar as chuvas de meteoros, também esta, a Eta Aquáridos. Então, o céu escuro é bem favorável e preferencialmente sem nuvens, né? O céu limpo, amplo ali, limpo ali, sem nuvens, é melhor ainda para você bem contemplar a chuva de meteoros. E só para preencher essa informação, né, já em outubro, com as Orionídeas ali, mais ou menos 20, 21 de outubro. Então, muito interessante, né? A translação vai de encontro ali a dois encontros, choques, né? Com segurança, é claro. As Etaquáridas, início de maio, e pós meados ali de outubro com as Orionídeas. Então, espero que tenham bem apreciado. São muitas informações, né, esses detalhes, essas dicas, essas orientações, essa parte da visibilidade que até julga ser até natural, porque às vezes tem ali um corpo celeste mais brilhante que ajuda, né, para identificar ali o radiante da onde você pode observar. Neste caso ali, você percebe que nem as estrelas da própria constelação de Aquário, né, pouco brilhantes, mas é como citei, para quem acompanha, o observador localiza ali Saturno, mesmo que ele não conheça, tem os aplicativos e ali partir
mais ou menos das 3 horas da madrugada até antes do amanhecer, localiza com o aplicativo essa área do céu a leste, né, que é a área leste do céu. Aí você vai apontar ali e vai ver Saturno e basta ficar olhando um pouquinho ali à esquerda do planeta Saturno para observação dos meteoros, né? Ou se quiser ficar como referência olhando ali a área de Saturno, é que existe o radiante, da onde parece surgir com exatidão os meteoros, tá aí, por isso chama Eta, é uma estrela da constelação de Aquário, e justamente por isso que Aquáridas vem da constelação de Aquário, mas não precisa exato aquela localização tão precisa e restrita para observação. É essa ampla área, como até essa ilustração dos meteoros surgindo, né, passando aqui, é uma ampla área que você pode observar. Então, informações, dicas muito importantes para que o observador fique ciente, orientado e preparado aí para a observação desse belo e exuberante fenômeno. Embora ele vai ter influência da lua cheia, né? A fase mais péssima, digamos assim, né? Porque a lua não favorece nesse caso aí quando é cheia, ou antes de cheia, ou pós-cheia, para chover meteoros, mas pelo número generoso, quem sabe possamos ver mais meteoros. E aqui uma outra informação para acrescentar, vou aqui colocar já aqui no mapa e em instantes colocar aqui na tela para a gente observar. É só um acréscimo sobre vai acontecer na lua cheia de maio um eclipse lunar penumbral, porém, infelizmente, não será visível daqui do Brasil. Então, vou colocar aqui um mapa para a gente observar melhor. E aqui um mapa correspondente a esse eclipse lunar. Os eclipses lunares têm o total, parcial e o tipo penumbral. A sombra da Terra mais escura projetada no espaço é a umbra, e tem uma sombra circunvizinha que circunda a umbra, que é a penumbra, uma sombra mais clara. Neste caso, a Lua vai passar por essa penumbra, essa sombra mais clara, que é a sombra projetada pela Terra no espaço, aí no alinhamento quase perfeito. Se fosse perfeito, seria um lunar total. Um quase perfeito aí poderia ser um lunar parcial, e essa se desalinha um pouco mais aí acentuado, que não é um parcial, aí é um penumbral. E aqui no mapa a gente vê justamente a visibilidade, a área de visibilidade em que os observadores que se encontrarão nessa área de visibilidade poderão apreciar esse eclipse lunar penumbral. Ele ocorre na lua cheia de 5 de maio e, como eu citei, infelizmente a gente aqui no Brasil não vai poder observar esse fenômeno. Posso colocar aqui na tela, acho que dá para ver aqui pelo cursor do mouse, a gente repara aqui a América do Sul, aqui todo delineado do Brasil, e a área de visibilidade é justamente essa área aqui que está rosada, né? Aqui nos oceanos, né? Um azul mais escuro, e aqui mais rosada nas áreas continentais. Então, continente africano, Europa, Ásia, né? Oriente Médio, né? Ásia, Indonésia, né? Austrália, essa porção aqui da grande porção da Oceania, Antártica, aqui. E de oceano, a gente tem até aqui a transição aqui Atlântico, Índico, principalmente, e aqui oeste do Pacífico. Então, repare bem aí a área de visibilidade que quem está ali vai poder observar o eclipse lunar penumbral. O eclipse lunar penumbral, né, além disso da projeção da sombra,
ele é mais discreto. Quanto mais a Lua está ali próxima nessa transição penumbra e umbra, que seria para um quase parcial, aí a Lua fica bem escurecida, né? É como se fosse uma lua cheia que perdeu bastante o brilho. Você vê que ela não está naquela plenitude de uma lua cheia tradicional, comum, belíssima no céu. Então você vê que ela está com aquele brilho bem atenuada, mas ela não fica assim, o escuro peculiar, por exemplo, de um eclipse lunar parcial, como eu citei, e nem aí correspondente a um total, porque o total é bem marcante ali, que tem aquela característica da Lua ficar avermelhada. O parcial, como a gente diz, é parte da Lua sendo coberta por essa sombra mais escura, a umbra. Neste caso, como é a penumbra, ela vai ter aquele brilho mais reduzido. É o que eu posso mostrar aqui em seguida aqui na ilustração, na sequência aqui do mapa. E saindo ali do mapa, para reforçar essa informação e entendimento aqui do eclipse lunar penumbral, então aqui nessa imagem, aqui é o auge do eclipse. Ele vai ser às 14 horas e 22 minutos e 59 segundos, né? Aproximadamente ali 14 horas e 23 minutos. 14 horas e 23 minutos para uma lua cheia, quem já está ali pegando o raciocínio lógico, ela está abaixo do horizonte, que é o caso justamente, não vai ser possível de ver aqui do Brasil. Quando sair desse auge, a Lua vai ser visível, mas aí o fenômeno já vai ter acontecido para nossa localização aqui no Brasil. Então, para dar esse entendimento aí de que ela vai estar aí abaixo do horizonte e aí não vai dar para a gente observar, a não ser transmissões ao vivo, né? Então, aqui, 5 de maio, 17h23, aproximadamente, ou melhor, 14h23, que é o horário local, Brasília, 14h23. O outro horário 17 é hora universal. Então, aqui a gente tem a visão aqui do eclipse lunar penumbral. Lembra que eu falei da umbra, a projeção da sombra mais escura da Terra no espaço é esse círculo aqui. É para onde está indo a projeção da umbra. Então veja aqui que a Lua fica até próxima dessa umbra, mas ela não chega a passar nessa área da umbra, não chega a adentrar nessa sombra mais escura. Aí não ocorre nem o total, nem de longe, né? O total, nem ocorre o parcial, porque ela não alcança a linha teórica aqui, né? Digo teórica porque é uma transição, né? Não é tão abrupto que se dá essa projeção da sombra, umbra com penumbra. Então, pós essa área aqui da umbra, porque se ela alcançasse esse limite aqui, aí seria um eclipse parcial. Como ela não alcança esse limite da umbra, e sim está na área da penumbra, que é a sombra que é circunvizinha, que circunda a umbra. Então aqui é a umbra, e esse grande círculo corresponde à penumbra, a sombra mais clara da Terra projetada no espaço, e justamente a Lua adentra essa área. Só para você ter uma ideia do curso, né, porque pode dar a impressão de que ela vai vir assim, está centralizado na Lua. Eu vou mostrar aqui, ó, antes, e depois aqui eu vou mostrar o depois. Ou melhor, a trajetória, né? Então, para onde a Lua vai passar aqui, ó, na penumbra, ó, ela está na área ali da penumbra, não alcança a umbra, por isso que não é um parcial. Ela está na zona da penumbra, por isso o eclipse é penumbral. E aí depois, ó, ela vai sair até que para um horário aqui, por exemplo, da minha localização, Recife, Pernambuco, quando ela nascer, já vai estar bem longe ali do foco das sombras do
eclipse, né, da sombra da Terra. Então, apenas para a gente ter esse raciocínio da trajetória aí, foco das sombras, né, umbra e penumbra, e também ver aí o auge, né, da Lua, a trajetória, né, o movimento da Lua também. Julgo ser bem interessante porque a gente tem um bom entendimento ali de como se dará esse eclipse no céu, né? Ali foi a área de visibilidade. Falei também do que era total, parcial e penumbral, mas assim a gente fica bem a par e ciente de como é o fenômeno. Então, infelizmente, não vai ser visível do Brasil. Acontecerá aí na tarde, 14 horas, 23 minutos, 5 de maio, porém a Lua está muito aí abaixo do horizonte para a nossa visibilidade aqui no Brasil. Mesmo com as transmissões ao vivo, poderá até gerar como eu citei, o penumbral geralmente ele é pouco notável, mas por essa proximidade da Lua, muito próxima ali da umbra, esse decaimento de brilho da Lua cheia vai ser mais expressivo. As transmissões ao vivo podem revelar belas imagens mesmo. Então, que bom aqui a visão aqui. Bem, chegando aqui no finalzinho, chegando aqui no finalzinho do vídeo dos destaques do céu em maio de 2023. Peço aqui gentilmente para visitar aqui no post dos destaques do céu, presente aqui no link na descrição. Então aqui, ó, astrope.com.br, tem um link na descrição para o post dos destaques do céu de maio de 2023. Tem também o post das fases da Lua para você visitar, revisitar ambos esses conteúdos produzidos com dedicação, empenho, valiosas informações importantes para acompanhar. E o Astropeia também, para acompanhar nas nossas redes sociais. Acompanhe o Astropeia. Tem aqui o link na descrição para a página no Facebook, que é Grupo de Astronomia de Pernambuco, para curtir, e o grupo da página do Astropeia. Lá no grupo a gente interage com reações, comentários, partilha de fotos, vídeos, notícias. Muito importante, muito construtivo. A quem eu parabenizo que está sempre edificando, está partilhando esses registros, né, fotos e vídeos. Muito obrigado, agradeço imensamente e que você também pode participar ali do grupo da Astropeia no Facebook. Tem o Instagram também, aqui na descrição, que é o @grupo Astropeia. Agradeço também quem já segue o Astropeia no Instagram e aqui no canal, também no YouTube, para você deixar o like e o gostei. Curtir é muito importante. Aqui o vídeo entra como estreia, o vídeo dos destaques do céu. Posteriormente você também pode assistir, deixar o like. E esse conteúdo ele vai ser mais propagado aqui na plataforma do YouTube com a relevância aí do like deixado. Então é importante como um apoio, uma valorização também. Mas tem esse impulso, digamos assim, quando você deixa o like e o gostei. E inscreva-se aqui no canal com o sininho ativado. Muito importante, não só inscrito, mas também o sininho, porque com o sininho você vai receber notificação de vídeo quando vai ser postado. No caso do agendamento, a programação das lives, quando ela começa, você recebe o aviso. Também sinaliza que você tem interesse no canal e na aba comunidade, o que a gente posta dos fenômenos para observação, né, das conjunções, eventos astronômicos, aí você já fica mais ali a acompanhar o canal. Então, o que é postado você já vê ali ao usar o aplicativo. Então, muito importante o sininho. Então, é uma maneira de você estar mais conectado e ser avisado aí do que é publicado, divulgado aqui no canal do AstroPE. Bem, também aqui peço gentilmente
para que você possa. As outras também são contribuições, ações em prol do AchoPE, e essa também é um tipo de ação que é uma contribuição do tipo financeira. Doação pode ser feita através da chave Pix. É a chave Pix do tipo e-mail, para uma conta poupança em meu nome, a conta do Banco do Brasil, e a chave é bem fácil, é pix@astrope.com.br. Veja que é bem simples, né? pix@astrope.com.br. Também está aqui na descrição. Se possível, que você possa doar qualquer valor. Não se preocupe. Às vezes eu dizia assim, um valor alto, mas às vezes a pessoa pode questionar mais assim por um valor menor. Eu estou pensando aqui em doar, mas eu acho que é um valor pequeno. Não se preocupe com isso. Doe qualquer valor com alegria, vontade, pois é muito importante para nós, para quem me acompanha, sabe a dedicação e empenho para as realizações, as execuções, né, a realidade assim de muito investido e dedicado para essa atividade de divulgação dessa belíssima e amada ciência que é a astronomia. Então você possa doar qualquer valor. Imagine, né, eu já tinha pensado isso muitas outras vezes, mas reforçando aqui no vídeo, se cada pessoa que assistir doar um valor que julgar simbólico até, pequeno mesmo, mas cada pessoa fazer essa doação vai ajudando a somar os valores. É o que eu estou fazendo, estou poupando esse valor para futuro uso de necessidades. Uma grande conquista foi alcançada com os valores dos trabalhos que realizo no HPE, com o computador de alto desempenho. Iria utilizar, mas o valor ainda está muito pequeno, que é para amortizar o investimento do computador de alto desempenho. Então, deixei reservado ainda esse valor do que é doado para futuras aquisições. Outras foram feitas, mas a gente, vez ou outra, precisa do financeiro para uso. Teve, confesso até, abriu algumas emergências, né, mas já repus o valor, pois a ideia é investir realmente aqui no uso do projeto do AstroPE. Então tem materiais, dispositivos assim que a gente almeja para poder a gente compor mais a produção de conteúdo, né? Conteúdo audiovisual, especialmente também. Então, agradeço a você que já fez sua doação, doa e doará. Muito obrigado, agradeço imensamente. E uma parte antes de destacar aqui uma informação é sobre o canal novamente, né? Porque deixar bem assim dedicado e registrado é o meu agradecimento aos inscritos. Aí no finzinho de abril a gente alcançou 18 mil inscritos aqui no canal do AchoPE. Agradeço bastante, imensamente a você que é inscrito aqui no canal do AchoPE. Muito obrigado, né? Agradeço tanto quanto quem é inscrito recente há muito tempo, pois está ali presente como uma edificação, a inscrição tijolinho, então está ali presente e só tenho realmente a manifestar esse agradecimento, apoio, pretendo também, né? Já fazemos os conteúdos, né? Vídeos e lives aqui no canal, mas depois a gente pode dedicar tempo especial aí na live aqui no canal, enfatizando outros pontos, mas também esse dos inscritos. Que possamos ter mais inscritos, por isso a divulgação aqui do canal do AchoPE é importante, para que mais e mais pessoas conheçam. Tem um novo quadro que almejo aí em maio, se possível, ele não digo existir, mas ele ser posto em atividade. Então, para que tenhamos aí
mais e mais pessoas acompanhando, né, esse novo quadro. Tem outros também projetos, mas que a gente possa ter. E quem sabe aí, especialmente nesses próximos meses, né, mas quanto antes é bom, mais e mais inscritos para reforçar essa ênfase sobre aquele eclipse que eu citei, né, na parte de eventos, que a gente está reforçando o eclipse solar do tipo anelar ou anular de 14 de outubro. Como eu sempre olho aqui para não esquecer, é uma campanha, um lembrete, é um destaque. A área de visibilidade da anularidade passará ali na região norte e nordeste. Então, enfatizo isso para que o observador, caso possa, ele venha a se programar e ir para essa localização. Na live dedicada a gente também vai falar que iniciativas a gente do AstroPE pretende fazer de ir para essa localização, caso possa, pois tem essa questão do financeiro sim, do deslocamento e outros detalhes. Então, reforço o agradecimento. Muito obrigado a essa marca de 18 mil inscritos no canal do AstroPE. Muito obrigado. E antes de concluir, queria aqui apresentar aqui, embora tenha um post e o vídeo correspondente às fases da Lua em maio, a gente tem aqui a Lua cheia, 5 de maio, ali o horário, que é o horário de Brasília, por isso que às vezes eu estava falando 14, depois ali 17, mas aí 17 é sem esse UTC -3, com o fuso horário nosso, né, UTC -3, né, que é a hora universal coordenada, -3 aí, 14h34, o auge ali do eclipse, quando eu citei, não visível do Brasil, infelizmente, a 14 horas 22 minutos e 59 segundos, né? 14h23 aproximadamente. E aí a lua cheia deste mês de maio, ela se dá aí na tarde, né? Como eu tinha citado, 14 horas e 34 minutos, constelação vai estar em Libra, 5 de maio. A lua quarto minguante, 12 de maio, quando havia citado ali sobre a conjunção com Saturno, a de Saturno um dia depois, 13. Lua nova, 19 de maio, lembrando ali das finíssimas, né? Finíssima lua minguante, com Mercúrio, 18, um dia antes. Então, as fases aí são muito importantes. E a lua quarto crescente, 27 de maio. E citando aí também um reforço, né, para que você acompanhe as lives aqui do canal, lives dos planetas, live das constelações, as lives do quadro Observador das Estrelas, que a gente antes era um ou mais temas que eu citava, agora a gente está enfatizando um só tema para dar mais ainda atenção e dedicação àquele tema, porque ainda sobressai assuntos afins àquele tema, outros até diferenciados. Edições do Projeto Céu ao Vivo, pausado por hora, e os vídeos drops de destaque do céu, uma tentativa ali de condensar em resumo, na apresentação, curto em duração, fenômenos e eventos astronômicos, um dos que dá assim, mais trabalho da visibilidade dos planetas. Tentarei fazer também das constelações e outros aí sobre visibilidades especiais, como por exemplo aí, que a gente tinha citado sobre Vênus, e também aí da chuva de meteoros Eta Aquaridas. Bem, muito obrigado por assistir aqui ao vídeo dos destaques do céu. Agradeço imensamente a quem acompanha, pois aqui, além dos inscritos, né, estava falando há pouco, a parte a destacar é aqui a estreia do vídeo do Destaque do Céu, chat no YouTube. Acompanho juntamente com vocês aqui após o vídeo gravado. Estiquei um pouco mais porque teve essas informações adicionais importantes a dizer. E muito obrigado pelas palavras, o reconhecimento, a valorização, todo o carinho, todo o destaque a essas visibilidades dos fenômenos e eventos astronômicos, a interação uns com os outros também da nossa família AstroPE. Muito, muito obrigado
por assistir. Eu sou James Solon, professor de astronomia do ASPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Muito obrigado por assistir e olhem para o céu e aprendam com ele. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Muito obrigado. Tchau.